Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje, o Ezequias Mesquita Lopes, já está aguardando para conversar com a gente. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês a capa do livro dele, o livro que lançaremos hoje, que é Masculinidades em Reflexão, Homens em Cumprimento de Medidas Protetivas pela Prática de Violência Doméstica contra a Mulher, um assunto bem forte. Primeiramente, Ezequias, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Bom dia, obrigado, Cida. Tudo bem, sim. Perfeito. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Ezequias, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Pois bem. Me chamo Ezequias Mesquita Lopes, sou maranhense, sou aqui da cidade de Imperatriz, do Maranhão. Sou bacharel, mestre e doutor em Direito. Trabalho também, sou técnico ministerial no Ministério Público do Estado do Maranhão e também professor universitário. Exerço aí há quase 15 anos, né, 14 anos e alguns meses, a função de docente em algumas universidades aqui também, da cidade e região. Além disso, né, sou pesquisador também, eu pesquiso dentro da área, né, de violências urbanas e grupos vulneráveis, aliado também a estudos dentro da área da criminologia. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, antes de começarmos a falar de fato sobre a tua obra, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre ela. A editora Diálogo Freiriano eu encontrei inicialmente, né, no Instagram e passei a buscar alguns vídeos no YouTube, no próprio Instagram sobre a editora. Acessei algumas obras também produzidas pela editora, tive excelentes impressões, e aí marquei, né, a entrevista inicial com o professor Ivânio, tive essa entrevista inicial, e aí nós travamos ali um diálogo, portanto, para podermos fazer, né, a contratação e iniciarmos a produção. Então, ali foi um período, né, não muito curto de diálogos e de negociações, tendo em vista, né, que é uma obra, a obra que eu desejei publicar é fruto da minha tese doutoral. Então, eu tenho, né, um apreço, algo de afetividade, algo muito pessoal. Então, era um cuidado muito grande que eu tinha de saber a quem, né, entregar essa obra para uma produção em formato de livro. Então, foi um diálogo até bem tenso, mas consegui ter toda a confiança necessária, todo o processo, né, de diálogo foi fluindo até que eu decidi, né, entregar o meu livro e fazer, né, essa produção pela editora Diálogo Freiriano. Que legal, que bom que pudemos conquistar, então, te conquistar e poder, então, trazer à tona essa tua obra, que eu já coloquei novamente aqui em destaque, que é Masculinidades em Reflexão, Homens em Cumprimento de Medidas Protetivas pela Prática de Violência Doméstica contra a Mulher. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Ezequias, Masculinidades em Reflexão. Agora vamos falar de fato então sobre essa obra. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente esse teu processo de pesquisa, o que te levou a escrever sobre esse assunto, e eu te peço também um spoiler, um gostinho então do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Certo, Cida. O livro Masculinidades em Reflexão, né, que tem como subtítulo também Homens em Cumprimento de Medidas Protetivas pela Prática de Violência Doméstica contra a Mulher, ele é uma leitura que eu digo ser, ou melhor dizendo, ele é uma escrita jurídica, mas uma leitura para todas
as áreas que desejem conhecer melhor sobre políticas públicas de prevenção e de combate à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, é uma leitura plural também. Tá? Esse foi um cuidado também, embora o meu doutorado e a escrita doutoral seja uma escrita jurídica, seja um produto de uma obra jurídica, mas ele tem uma leitura acessível às diversas áreas e ele discute uma questão de políticas públicas que envolvem diversas áreas também. E as diversas áreas que desejem, né, reconhecer e conhecer um pouco mais sobre as políticas públicas de prevenção e de combate à violência de gênero. Nessa obra, Cida, no primeiro momento, né, ali o primeiro capítulo, o leitor vai se deparar com uma construção histórica, teórica, sobre os gêneros e os papéis de gêneros, sobre a construção do ser mulher, sobre a construção do ser homem, e ver ali um diálogo sobre essas construções teóricas das masculinidades, e entender porque, por exemplo, o título não é a masculinidade, sim as masculinidades. Né? Isso é o primeiro aspecto ali tratado nessa obra. Depois, no segundo capítulo, a obra trata mais especificamente sobre a violência de gênero, a violência contra a mulher, trazendo dados estatísticos e discutindo esses dados, né, os reflexos sociais desses dados. Num terceiro capítulo, eu trabalho especificamente um delineamento sobre o que são grupos reflexivos com homens autores de violência e o que esses grupos reflexivos com homens autores de violência representam dentro das propostas de prevenção e de combate à violência contra a mulher. E, por último, né, um último momento, trabalha especificamente a pesquisa etnográfica, onde foram catalogadas, onde foram registradas, onde foram gravadas e degravadas e analisadas as falas de homens participantes de grupos reflexivos de gênero, sob uma perspectiva da criminologia, mas também uma perspectiva sociológico-feminista, reconhecendo, né, como essas falas elas se enquadram dentro do que nós chamamos de técnicas de neutralização, que são, né, em resumo, formas de justificar os atos de violência, como essas falas representam a justificação desses atos de violência e o que elas representam. Se elas representam a possibilidade da continuidade de uma violência, a possibilidade de uma reflexão real, que é a proposta, inclusive, dos grupos reflexivos. Eu faço considerações, inclusive, para quem queira trabalhar com grupos reflexivos, ou mesmo quem já trabalhou, quem trabalha, sobre como essas falas, sobre como a análise dessas falas, elas podem ser utilizadas até para o aprimoramento desses trabalhos com homens autores de violência. Então, esse é um grande spoiler aí, sobre a obra, é o que eu trago, né, dentro desse livro, né, agora livro, fazendo, né, que se resume nesse título, Masculinidades em Reflexão. Que bacana, que tema muito atual, muito forte para ser trabalhado. Hoje em dia, esse mês, por exemplo, tivemos muitos casos públicos que infelizmente mulheres sofreram algum tipo de violência, violências graves que resultaram em feminicídios também. Então, acredito que é um assunto que é importante ser propagado para que mais pessoas tenham contato com o assunto e, de repente, se despertem também para trabalhar e, de repente, isso possa fazer com que diminua esse tipo de acontecimento. Parabéns pelo teu trabalho, primeiramente, Ezequias. Muito obrigada por poder compartilhar esse teu conhecimento com mais pessoas. Aproveitando que a gente está com a capa aqui em destaque,
Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela. Como é que foi esse processo de criação da capa e a diagramação do miolo? Como é que foi essa tua experiência junto à editora? Pois é, a capa, ela parte, foi, eu acho que uma das produções mais interessantes, fora a escrita, obviamente, mas um cuidado muito especial a quem eu agradeço, a equipe de editoração, né, da editora, porque eu falei sobre a ideia, né, e a equipe foi formatando essa capa, que ficou igual ou melhor do que aquilo que eu imaginava. Eu imaginei, né, fazia, né, a ideia dessas imagens, mas quando ela se tornou real foi uma grata surpresa, porque ela representa tudo aquilo que vem sendo discutido dentro da obra e tudo aquilo que eu vivenciei dentro da pesquisa etnográfica. É a ideia dos homens em reflexão e como, né, eles se veem dentro desse processo, como os facilitadores enxergam esse processo ao mesmo tempo como esses homens enxergam esse processo. Então, é essa dualidade, representa essa dualidade. Representa o sentar para ouvir e refletir, ao mesmo tempo como, de um lado, a ideia de um aprisionamento, porque, muito embora eles estejam ali encaminhados pelo sistema de justiça, para eles, aquele processo representa ainda um processo de aprisionamento no primeiro momento, só depois que os grupos reflexivos vão fluindo é que se entende que esse aprisionamento é, na verdade, uma possibilidade de libertação de conceitos e preconceitos, e eles trazem consigo a ideia de que eles podem não estar totalmente errado, porque eles seguram, né, na outra mão um buquê, né, um buquê de rosas, que para eles são rosas, mas que para as mulheres violentadas não são rosas, são espinhos. Então, traduz essa ideia, né, o buquê de espinhos ali, com poucas rosas ali, traduz essa dualidade. Então, é uma capa cheia de dualidades, assim como o tema envolve também, porque o tema ele não vem para julgar necessariamente a fala, e sim uma análise. Como essas falas são proferidas, em que contexto, e até mesmo como elas podem ser utilizadas para o próprio processo de reflexão, de autorreflexão, de reflexão com base nas teorias que conduzem à possibilidade de uma mudança. Nós não somos a mudança efetiva, mas somos sim um canal de mudança, né? Como facilitadores, enfim. Os facilitadores são esse canal de mudança. Então, todo esse processo conduz a convergir essa dualidade em uma possibilidade de mudança efetiva, né? Perfeito. Fica então o convite à leitura do livro do Ezequias Masculinidades em Reflexão, Homens em Cumprimento de Medidas Protetivas pela Prática de Violência Doméstica contra a Mulher. E aproveito para reforçar para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar então o link para ter acesso à obra do Ezequias. Agora a gente segue para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o interesse, que têm aquela vontade, têm o sonho de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Sim. Bem, quem estiver assistindo e tem o desejo, né, de publicar, seja sua monografia de especialização, sua dissertação, sua tese, eu aconselho, né, não perca tempo. Eu esperei ainda um pouquinho, mas pelo preciosismo, mas assim, a realização desse momento, né, de estar com o livro pronto, de poder disseminar esse conhecimento, de fazer com que a obra chegue a mais mãos, a mais vidas, a mais pessoas, a mais leitores, isso é um preço único, né, e na verdade, impagável, essa sensação. Então, não perca tempo.
dissemine o conhecimento, dissemine a sua produção. Isso é primordial, é essencial, então é o conselho que eu deixo. Não espere mais um minuto, um dia, produza e dissemine o seu conhecimento. Fica a mensagem do Ezequias para você que está aí com a tua obra autoral, teu TCC, teu mestrado, teu doutorado parados aí. Não perca tempo, publique. De repente tem alguém nesse mundo que está precisando ter acesso ao teu conhecimento. Ezequias, muito obrigada pela tua disponibilidade em poder conversar conosco e fazer esse lançamento do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. Muito E obrigado. a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.